Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou Cristiana, mediadora do Polo de Mesquita, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Enem. Esse, na verdade, é o primeiro vídeo de uma sequência que será voltada especificamente para a prova de redação do Enem. Nós vamos começar com as características gerais dessa prova e com a primeira competência de avaliação. Já te adianto que vai ser disponibilizado um material em PDF com o conteúdo do vídeo para você depois poder consultar com mais tranquilidade, ok? Bom, traçando o perfil geral da prova do Enem, a primeira característica que nós vemos é o tipo textual exigido, que é a dissertação argumentativa. Dentre as habilidades exigidas dos alunos nessa prova, que estão listadas na matriz de referência, está construir argumentação. Essa habilidade é verificada na prova de redação. Como toda dissertação argumentativa, você deve defender um ponto de vista, utilizando para isso argumentos consistentes. Mas no Enem existe uma particularidade, é a exigência de uma proposta de intervenção, o que nos leva à segunda característica dessa prova, que é o tipo de tema. Os temas abordados pelo Enem são de cunho social, político, científico e sempre partem de uma situação-problema. Por isso a coerência de pedir uma proposta de intervenção. Uma rápida análise pelos últimos temas nos confirma isso. Um ponto crucial no vestibular é a questão do tempo. No Enem, você tem que levar em conta que você, além da redação, vai responder 90 questões. Então, um tempo razoável para você fazer a redação é entre 1 hora e 1 hora e meia. Se você passa desse tempo fazendo uma redação, é melhor treinar mais e rever. É sim possível fazer uma redação em 1 hora, mas claro que para isso é preciso treinar. Agora, sobre o processo de correção da prova. A correção no Enem, ela é remota. Isso significa que o seu texto vai ser digitalizado e corrigido por meio de computador. Essa informação é relevante e aqui cabem duas observações. Primeira, faça um texto legível, o mais legível possível. Além de ser um texto digitalizado, o corretor tem centenas de outros textos para corrigir em um tempo médio muito curto, de aproximadamente 3 minutos. Então, faça o seu texto legível. Outra observação, respeite as margens. Tudo que estiver fora das margens nem chega na tela para o corretor e pode te prejudicar. No Enem, a redação, além de boa, ela deve parecer boa. A correção é feita com base em 5 competências que vão avaliar norma padrão, adequação ao tema e tipo textual, a construção da argumentação, a coesão e a proposta de intervenção. Cada competência é dividida em níveis que vão de 0 a 200 pontos. O texto é avaliado por 2 corretores e a sua nota vai ser a média das notas totais atribuídas por eles, se não houver discrepância. No Enem, discrepância é uma diferença maior que 100 pontos entre as 2 notas atribuídas pelos corretores, notas totais, ou uma diferença maior que 80 pontos em alguma competência. Caso isso aconteça, o texto é avaliado por um terceiro corretor. Entre esse terceiro corretor e os outros, se não houver discrepância, faz-se a média das notas que mais se aproximam. Se por acaso houver discrepância ainda entre o terceiro corretor e as notas dos outros 2, aí o texto é avaliado por uma outra banca com 3 corretores. No edital do Enem são listadas algumas situações que levam a nota 0. Gostaria de chamar sua atenção para uma em específico, a fuga total ao tema. É muito importante compreender o recorte temático e o comando do tema. Aqui no canal tem vídeo sobre interpretação de tema. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada. No Enem existe vista de prova com fins exclusivamente pedagógicos. Isso significa que você não pode pedir revisão da sua nota, mas que você vai ter acesso às justificativas da sua nota. Todas essas informações que eu falei podem te ajudar a criar uma estratégia para a prova do Enem. Essa estratégia seria facilitar a identificação de qualidades do seu texto. Em outras palavras, ajudar o corretor a te ajudar. Como você pode fazer isso? Já na sua introdução, mostrando de cara que você entendeu o tema, uma criatividade. No desenvolvimento, construindo parágrafos organizados,
claros, objetivos e fechando o seu texto com uma proposta de intervenção completa, certo? Bom, como nós vimos, a redação do Enem é avaliada com base em competências. O nosso foco agora vai ser a competência 1, que avalia o domínio do participante quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação, ela tem foco em 2 aspectos: a estrutura sintática do texto e a quantidade, a presença de desvios, de erros. E a partir de agora nós vamos conhecer um pouco melhor esses 2 aspectos. Bom, pessoal, nós vamos começar com o primeiro aspecto de avaliação da competência 1, que é a estrutura sintática. Estrutura sintática, galera, diz respeito à organização dos elementos das orações e dos períodos. Na redação do Enem, espera-se que o candidato construa períodos completos, bem estruturados, que garantam a fluidez da leitura e também que apresentem claramente as suas ideias. Algumas falhas de construção sintática podem acontecer e prejudicar esse objetivo. Nós vamos ver aqui 2 problemas muito comuns nas redações. O primeiro problema é o truncamento. Segundo o dicionário, truncar significa cortar ou eliminar parte de, mutilar. Em sintaxe, a gente diz que uma oração ou um período está truncado quando ele está incompleto, como se ele tivesse cortado. Isso pode acontecer quando nós, por exemplo, separamos a oração subordinada da oração principal, quando separamos 2 orações coordenadas que deveriam estar no mesmo período, ou ainda quando isolamos partes de uma oração, formando um período único. Vamos ver como isso acontece no texto. Primeiro vamos ver exemplos de truncamento de períodos que podem acontecer na redação. Aqui temos um exemplo de uma falha muito comum. Vemos que as orações subordinadas iniciadas por gerúndio, deixando a infância de lado para usar aplicativos e dificultando assim o aprendizado e adaptação, elas estão separadas de suas orações principais por um ponto. Percebam que essas orações sozinhas, elas não têm sentido, elas não fazem sentido. Esse período, a gente diz que é um período truncado. Nesse próximo exemplo, a gente vê um truncamento de período com orações iniciando por conectivo, por conjunção. Veja que a oração iniciada pela conjunção pois constitui um período único, quando ela deveria fazer parte do período anterior. O mesmo acontece com esse segundo exemplo, com a oração iniciada pela locução visto que também deveria fazer parte do período anterior. Percebam que essas orações sozinhas, formando um período único, também não fazem sentido. É como se elas estivessem mutiladas, truncadas. Bom, pessoal, o truncamento ele também pode acontecer quando nós isolamos partes de uma oração. Nos exemplos que nós vimos até agora, nós vimos orações que haviam sido separadas e deveriam compor um único período. Mas a gente pode também isolar parte de uma oração. Vamos ver como isso acontece na prática. Nesses 2 exemplos aqui, nós temos truncamento por isolamento indevido de partes da oração. No primeiro, o adjunto, nos séculos anteriores ao século XXI, foi isolado da oração da qual ele deveria fazer parte, assim como a parte exemplificativa no segundo exemplo, seja nas redes sociais, seja com jogos ou filme. Percebam que, como ocorre no truncamento, essas partes que compõem um único período, elas não fazem sentido, elas estão incompletas, ok? O segundo problema muito comum nas redações, que atrapalha a estrutura sintática, é a justaposição. Aqui ocorre o contrário do truncamento. Enquanto no truncamento separa-se o que deveria estar junto num único período, na justaposição é a falta dessa separação que prejudica. A justaposição acontece quando períodos ou orações deveriam estar em períodos únicos e não estão, constituem um mesmo período. Vamos aos exemplos. Primeiro, a justaposição de orações. Eu vou dar uma lida neste exemplo para você poder perceber melhor como a justaposição atrapalha a fluidez da leitura. No Brasil e em outros países ainda existe discriminação com os portadores de deficiência, seja ela qual for, não respeitando seus direitos, pessoas que estacionam carros em lugares para cadeirantes,
pegando seus lugares de direito. Aqui fica claro que este período precisa de uma pontuação para poder separar as ideias, as orações e apresentar mais claramente o que se pretende. Então, aqui nós temos pelo menos 3 ideias: discriminação, a existência dela, o desrespeito aos direitos dos portadores de deficiência e um exemplo, né, desse desrespeito. Neste caso, as vírgulas poderiam ajudar. Elas separariam as orações e também apresentariam de forma mais clara essas 3 ideias. Agora vamos ver a justaposição de períodos. Eu não vou ler esse parágrafo inteiro, mas a gente olha e vê e percebe que um parágrafo foi constituído de apenas um período. Começa em atualmente e termina lá em dados. Neste parágrafo foram usadas 2 vírgulas, separando ali as ideias. Mas nesse caso, né, era preciso separar em períodos. Nós não temos apenas orações justapostas, nós temos períodos. Então, o correto seria o primeiro período ali, no caso aqui seria um tópico frasal, e mais 2 períodos. Eu quero chamar sua atenção para parágrafos como esse que a gente acabou de ver, parágrafos que são constituídos de apenas um período. Por quê? Porque esse tipo de parágrafo, né, feito com um período só, ele está no domínio regular da norma padrão escrita. E se a sua redação ela é composta por muitos parágrafos desse tipo, você não passa de 120, a sua nota não passa de 120. Então, fique atento, beleza? Vamos agora ver o segundo aspecto de avaliação do Enem, que são os desvios. No Enem, pessoal, os desvios são elencados em 4 categorias: de convenções da escrita, gramaticais, de escolhas de registro e de escolha vocabular. Os desvios de convenções de escrita dizem respeito à forma como se escreve determinada palavra. Então, nesse caso, serão avaliadas regras de acentuação, de ortografia, de hífen, de uso de maiúsculas e minúsculas, separação silábica e translineação. Translineação acontece quando você não consegue escrever uma palavra inteira na linha e você separa usando um hífen no final dela. Bom, aqui é preciso estar atento às regras do novo acordo ortográfico, porque ele mudou algumas regras de acentuação e de uso do hífen. Elas já estão valendo e, se você não segui-las, pode ser penalizado. Quanto aos desvios gramaticais, serão avaliadas regras de regência, de concordância, de pontuação, de paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase. Vamos ver os erros mais recorrentes dentre esses desvios, começando com concordância. No Enem, é muito comum estruturas em que o sujeito aparece após o verbo, como nós temos nesses exemplos. É retratado a contínua manipulação, é necessário a participação, faz-se necessário a promoção. Nesses casos aqui, é preciso ficar atento à concordância. Aqui houve um erro de concordância nominal. O correto seria retratada a contínua manipulação, necessária a participação e faz-se necessária a promoção. Além da concordância nominal, é preciso ficar atento também à concordância verbal. Com relação à pontuação, o sinal de pontuação que é mais utilizado e que gera mais problemas é a vírgula. Então, vamos ver os principais erros. O primeiro é a vírgula separando o sujeito do predicado, a vírgula separando o sujeito do seu verbo. Esse exemplo aqui, a gente vê que os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil é o sujeito, e ele está separado do seu verbo ali, do deverá, do predicado. A mesma coisa aconteceu nesse outro exemplo. Estratégias mais amplas e incisivas se fazem necessárias por parte do Estado. O sujeito, estratégias mais amplas e incisivas, foi separado do predicado que começa com se fazem necessárias. É preciso ficar atento aos sujeitos que são mais longos, porque a gente pode incorrer nesse erro. Outro erro comum é a vírgula separando o verbo
do seu complemento. Esse tipo de estrutura, desse exemplo, é muito comum na apresentação da proposta de intervenção. Cabe também ao poder público investir em mais ONGs. Aqui, o verbo foi separado do seu complemento. Cabe ao poder público. O que cabe? Investir. Então, a partir de investir, nós temos o complemento do verbo caber. E houve ali uma separação por vírgula. Bom, os desvios de escolha de registro dizem respeito às marcas de informalidade e de oralidade. Lembrando que a redação ela é feita na modalidade escrita em registro formal da língua. Então, a gente precisa ficar atento para não usar gírias, expressões que são próprias, né, da informalidade, coloquiais, da oralidade, como a gente vê nesses exemplos. No primeiro foi usada a expressão não tem nada a ver, né? Isso é muito comum no dia a dia, é coloquial. No segundo, a gente tem a redução do verbo estar para a forma tá. E no terceiro, a gente tem a expressão um monte, né? Para dizer bastante, muito, mas é uma expressão coloquial. Então, é preciso ficar atento. Por último, nós temos os desvios de escolha vocabular, né? Esses desvios acontecem ou por desconhecimento do sentido da palavra que queremos usar, ou por desconhecimento de como ela se escreve, ou ainda porque há uma semelhança muito grande entre a palavra que seria adequada para aquele contexto e a palavra que de fato foi usada. Como acontece nesse exemplo em que foi usada a palavra logaritmo e deveria ter sido usado algoritmo. Nesse outro aqui foi usado conjunturas e deveria ter sido usado conjecturas. Então, nós devemos ficar muito atentos às palavras que são muito parecidas, são chamados parônimos, e também os homônimos, que são aquelas palavras que têm uma certa igualdade, seja fonética ou gráfica, para não incorrer nesse tipo de desvio. E se você não tiver certeza de como se escreve tal palavra, ou do sentido que aquela palavra tem pode acarretar no seu texto, é melhor não utilizá-la, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Em caso de dúvidas, escreva um comentário ou procure o mediador do seu polo. Tenha bons estudos e até a próxima!